Bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nesta manhã, nós vamos começar o nosso programa com uma entrevista muito criativa que vai despertar a sua mente e logo em seguida nós vamos trazer uma mensagem para edificar o seu coração. A Igreja Missionária Evangélica Maranata tem como visão pregar o Evangelho com equilíbrio para transformar vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Olá, amigos telespectadores do programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o pastor Paulo César Brito. Ele é o pastor presidente da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Ele também é médico, mas nós vamos estar falando hoje sobre cristianismo e política. Sobre esse fato que agora vai ser tão importante aqui, já que nós estamos na véspera do dia das eleições, e esse vai ser a nossa discussão desse programa. Tudo bom, pastor Paulo? Tudo bem, Claudete. É um prazer poder estar na frente de milhares e milhares de pessoas que assistem o nosso programa, nossos irmãos em Cristo, gente evangélica e muita gente não evangélica que assiste o nosso programa, que eu fico feliz de saber da nossa audiência, que está sempre crescente. Pastor Paulo, parece pouco espiritual. Quando o cristão pensa em política, parece que é algo que não tem muito a ver com a vida espiritual. Mas é importante que o cristão também se envolva com política? Claudete, nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo, nós cristãos. Então, do ponto de vista de igreja, o que a igreja deve fazer? Ela deve ser embaixadora de Cristo. Representante de Cristo na face da terra. É isso que a Igreja de Jesus é. E nós, como igrejas, cada um de nós é igreja, nós também precisamos ser embaixadores de Cristo. Ora, como embaixadores de Cristo, a princípio nós pregamos uma mensagem espiritual que muda o homem, que transforma o homem, que salva o homem, que tira o homem do pecado e que leva o homem para Jesus. Mas ter uma postura política é algo muito importante também. Afinal de contas, nós somos pessoas que temos casas, temos filhos, queremos ver os nossos Seria filhos. até uma alienação não se envolver politicamente. E é através de bons políticos que boas leis existem e que bons políticos, sendo executivos, vão fazer com que essas leis se transformem na prática, em progresso e bem-estar para todos nós. Então, para nós, cristãos, é importante saber votar. Votar numa pessoa íntegra. Então, quais os critérios, então, que você recomendaria para a escolha de um candidato? Bem, primeira coisa, qual é a sua integridade? É um homem íntegro? Ele tem história de gente séria? Quer dizer, não é honesta? alguém que te deu uma camisa? Não. Ou isso é trocar o voto te ofereceu uma cesta bugiganga. básica? Não, nós não devemos votar numa pessoa porque ela nos deu um presentinho. Nós devemos votar numa pessoa que tem um projeto político, que tem alvos, que tem sonhos, que ele quer fazer algo em favor da sociedade. São essas pessoas que nós devemos priorizar para que elas entrem no Congresso, na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores ou mesmo na Presidência da República. Nós precisamos de gente que ame o Brasil, que seja honesto, que esteja interessado nas coisas da nossa sociedade. Muitas pessoas, muitos cristãos acham que você deve votar em alguém que compartilhe da mesma fé que você. Você acha isso válido? Olha, eu particularmente, quando entro num ônibus, eu não pergunto se o motorista é cristão, se é evangélico. Eu quero saber se ele sabe dirigir ônibus. Ou então num avião, de preferência. Se eu entro num avião, eu não pergunto para o piloto, o senhor é evangélico? O senhor é católico? O senhor é cristão? Não. Eu pergunto assim, ele sabe pilotar? Quando eu me submeto a uma cirurgia, eu não pergunto qual é a religião do meu médico. Eu quero saber se ele é um bom cirurgião, se ele sabe tratar aquela doença. Da mesma forma, nós devemos votar em pessoas preparadas, íntegras. Lógico, quando a gente tem posturas e sabe que aquele político
vai totalmente contra as nossas posturas, nós devemos evitar colocá-lo num cargo de comando. Porque, por exemplo, existem algumas posturas que são até próprias, muito próprias dos cristãos, tanto evangélicos como católicos. Nós cristãos não casamento homossexual. Não aceitamos o aborto, não aceitamos o casamento do mesmo sexo, porque isso vai de encontro aos princípios tanto evangélicos como católicos. Os católicos e os evangélicos têm mais ou menos as mesmas posturas políticas. Porque nós temos algumas coisas teologicamente que são diferentes, mas nos princípios morais, o princípio moral do cristianismo é o mesmo, não só do católico, como também do evangélico. Mas eu quero dizer a você que está me ouvindo que deve votar em alguém que tenha um programa político, que deve votar em alguém que seja íntegro. Que não venha ferir esses princípios morais. Coisa, deve votar numa pessoa que não esteja envolvida com corrupção. Lógico que a gente tem que ser esperto para não ficar também descartando um político que foi acusado, mas que não tem provas contra ele. Eu tenho muito medo de que se acuse uma pessoa sem prova e destrua a vida. A reputação dele. Eu me lembro que alguns anos atrás foi feita uma acusação para uns donos de um colégio em São Paulo, que eles estavam as crianças tinham sofrido abuso no colégio. Pedofilia com crianças. Eles tiveram que fechar a escola. Provou-se a inocência. E depois chegou-se à conclusão de que eles eram inocentes. Não, a vida desse casal foi destruída. Destruíram a vida daqueles proprietários. Inclusive, esse tipo de acusação devia correr em sigilo. Lógico, eu não acho que se deve colocar no jornal que um determinado político está sendo acusado. Ora, deve ser acusado sigilosamente e, no caso de ser comprovado, aí sim deveria ser exposto. Há muita coisa que está errada na nossa sociedade ainda, Claudete. Você sabe disso. Mas eu creio que nós não podemos ter uma atitude covarde. A atitude do esconder a cabeça debaixo da terra e dizer, não, eu não participo. Por exemplo, anular o voto. Por exemplo, isso é um absurdo. Outra coisa importante é você não associar uma pessoa, por exemplo, um cristão, que teve uma posição sem ética, corrupta, em alguma instituição, no Congresso ou na sua legislatura, e associar essa pessoa à instituição. Como, ele é um cristão, foi corrupto, então a igreja dele é corrupta. Não, também não tem nada a ver. A igreja não pode ser acusada pela atuação individual dos seus membros, porque Jesus Cristo também tinha 12 membros próximos e um era o Judas. E você não pode falar mal de todo o colégio apostólico por causa do Judas. O Judas era falso. Mas infelizmente, os outros eram sinceros. Algumas pessoas com objetivo eleitoreiro, às vezes até se aproximam de algum grupo religioso. Lógico. Para angariar votos. Eu particularmente acho que a igreja evangélica não deveria ter uma postura de curral eleitoral, onde os líderes daquela determinada igreja determinam que os seus membros obrigam, votem neste ou naquele candidato. Eu não concordo com isso. Deve haver uma orientação. Lógico, uma orientação genérica. Mas, ou até dizer, olha, meus irmãos, fulano e beltrano têm sido nossos ajudadores, se vocês quiserem colaborar. Ou defendem posturas cristãs. Sim, mas eu creio que o voto, por ser secreto, ele não deve ser imposto por uma terceira pessoa na minha capacidade de votar. Eu preciso exercer a minha cidadania, a minha liberdade, e eu quero votar em quem eu acho que eu devo votar e não em quem alguém está me obrigando a votar naquele determinado candidato. Por isso, nós, na nossa igreja, na Maranata, nós não temos um curral eleitoral. As pessoas são livres para votar neste ou naquele candidato. Lógico que se alguém chega para mim como cidadão e me pergunta qual é o meu candidato e eu posso ter uma postura política, porque eu não considero ter postura política uma coisa errada.
Pelo contrário, eu preciso É uma ter obrigação. postura. É uma obrigação minha. Tanto é que se você, no caso, você é médico, é funcionário público, ai de você que não vote, né? Pois é. Meses depois você não recebe o seu verdade, salário. É verdade. Então, Mas o governo eu estou exige de referindo, você uma posição política. mas eu estou me referindo, Claudete, a essa influência que, como líder, eu tenho, como todos os líderes têm uma certa influência com algumas pessoas, mas não com só alguns como amigos. líder, nós nos influenciamos mutuamente. Daí a militância política. Para que existe a militância política? Para gerar influência. Sim, mas eu não sei até que ponto é válido eu usar A sua posição. a minha posição de líder religioso para influenciar o voto na minha ovelha. Eu posso fazer isso como amigo dele, mas não como pastor dele. Como pastor, eu devo influenciá-lo a ir para o céu. E como amigo, eu posso até influenciá-lo a votar nesse ou naquele candidato. Mas não como líder religioso, do meu púlpito, eu influenciar uma pessoa a votar nesse ou naquele candidato. Entendi. Isso eu acho que eu não posso fazer. Eu não deveria fazer. E eu acho que as igrejas precisam se manter nessa ética de que o púlpito é para se falar de Jesus, das coisas de Deus. Agora, fora do púlpito, lá na rua, eu também sou brasileiro, tenho CPF. Pode vestir a camisa de quem você quiser, do meu levar amigo a bandeira que você quiser. Posso segurar uma bandeira. Agora, o mais importante, pastor Paulo, eu acho, é neste sábado e amanhã também de manhã, que nós estivéssemos orando, pedindo a Deus discernimento de espírito. O apóstolo Paulo fala que existe o dom, o Espírito Santo capacita todo cristão com dons espirituais. E entre esses dons existe um que se chama discernimento de espírito. É a capacidade de discernir, de saber se uma pessoa é boa ou se uma pessoa é ruim. Então, eu acho que nunca foi tão importante. Se bem que o discernimento de espírito, que a Bíblia se refere, não é bem isso aí, não. É um discernimento do que é do Espírito Santo e aquilo que é do espírito, vamos dizer maligno, assim, maligno. Mas não resta a menor dúvida que um dom de discernimento vai fazer com que os nossos irmãos escolham candidatos íntegros que tenham um plano de governo. E pedir a Deus que nos dê inteligência também para votar. Eu acho que hoje é o melhor dia, a véspera de uma eleição que vamos eleger presidente, senadores, deputados federais, responsabilidade, deputados estaduais. Que responsabilidade. Eu acho que o Brasil, nós evangélicos, precisamos estar em oração. Hoje, precisamos orar. E precisamos saber que o nosso voto é importante. Não é só o nosso voto evangélico, o nosso voto como brasileiros. Eu preciso votar. Eu não tenho direito de anular o meu voto. Eu não tenho direito de votar rasurando ou votar em branco. O voto em branco não diz nada. Diz que eu não tenho opinião. Eu voto em branco. Eu não acho que nós temos que ter uma opinião. E pensarmos, pedirmos a Deus para nos orientar e votarmos num candidato que a gente tenha certeza, ou pelo menos que tenha esperança, de que ele vai fazer um bom governo. Eu acho que o Brasil está numa hora de encruzilhada. E nós, como povo de Deus, temos que interceder pela nossa terra. E eu queria até aproveitar esse momento. Eu poderia orar, Claudete, nesse momento? Claro. Eu queria convidar você para orarmos. Você que está me vendo aí, e tenho certeza que você ama o Brasil. Você pode até não ser evangélico, mas você ama o Brasil. Então nós vamos orar para que Deus tenha uma interferência amanhã nas eleições e que o Brasil seja abençoado com a eleição de candidatos que tenham bons alvos para a nossa terra. Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, nós estamos te pedindo neste momento as tuas bênçãos para a nossa terra, para o Brasil, do nível de presidência da República a nível de senadores, deputados federais.